O anime começa com o prota de boas, ouvindo sua música enquanto descansava debaixo da árvore. Então, após ver uma felina que tinha uma faixa na barriga, decide fazer compras. Temos uma apresentação mental dele enquanto ele volta com as compras. E parado no ponto de ônibus já vemos que ele é brabo salvando uma criança. Nisso, o prota mostra que é Masterchef e prepara aquele lamen, enquanto se gaba que sua comida é muito boa, que nem os deuses poderiam resistir. O mais incrível é que ele está certo, pois, ao terminar o lamen, um portal se abre e uma deusa aparece. A deusa desenhada no ideal de beleza asiática se mantém nessa forma por poucos segundos, até o prota derrubar o pote de comida e ela pegar o pote em sua forma chibi, e logo após pegar, ela devora toda a comida sem usar talher nenhum. O prota assustado pergunta quem é ela. Ela se apresenta como Dora, mas também diz ter um nome completo, que é um conjunto de nome de deuses gregos. O prota joga a mini-deusa fora uma, duas vezes e quando a vê novamente, acha que ela é um fantasma. Nisso ela explica que é um espírito invocado e devora toda a comida da geladeira. Mais uma vez o prota decide se livrar dela, mas ela volta novamente. Após desistir de jogar ela fora, ele decide fazer perguntas para ela. Ela explica que é um espírito invocado, que é muito antiga, que está na moda economia da bateria, e que a outra forma é o modo completo dela. Ela diz que há muito tempo as pessoas usam comida em rituais de invocação e que ela foi invocada pela comida do prota. O prota incrédulo pega sua bicicleta e vai para a aula. Mas, mesmo assim, ela não desgruda dele e o segue. E durante o caminho ela conta que é uma deusa e que pode dar muito poder, fama e riqueza para ele. Ela continua o irritando durante as aulas, e o prota descobre que ela é invisível para os outros. Vemos então o prota sendo abordado e recebendo uma carta de amor, mas antes que ele pegasse a carta, a mini-deusa o irrita novamente, e ele joga a mochila no chão e manda a deusa se afastar dele. Isso faz a garota achar que foi super rejeitada, e ainda é chamado de rude pela mini-deusa. Mais tarde o prota aparece com um monte de comida e incensos, então tenta desinvocar ela. Então a mini-deusa começa a chorar e volta para sua forma em tamanho humano. Nisso, a deusa conta uma história triste para o prota, que se ela não firmar o contrato vai vagar sozinha como um fantasma por 100 anos. Vendo que conseguiu emocionar o prota, ela o chama para dar uma volta com ela antes que ela se despeça dela. Nisso, ela conta sobre os segredos do mundo, ativando a habilidade de ver o poder de invocação das pessoas, que interferem em vários aspectos da vida. Ela mostra o poder que ela pode dar para o prota, e faz um contrato com ele. Após isso, ela volta para sua forma chibi, e começa a zoar o prota, que faz parecer que não liga, e ela diz que ele tem potencial. Pula nas costas dele e eles saem voando pela cidade. Nisso, ela fica com fome e perde o controle do voo. De volta em casa, os dois estão todos machucados e a luz acaba por ele não ter pago a conta. Nisso ela mostra mais um poder que ilumina e cura. O prota fica admirado, e eles voltam a conversar, e ao perguntar sobre o passado da mini-deusa, vemos um monte de cenas de luta, com ela sendo aprisionada no final. Então ele pifa e começa a dormir, e de longe vemos que o prota está sendo observado. No dia seguinte, vemos que a deusa está pegando o sol no meio da praça enquanto o prota está vendo que ele voando e a árvore derrubada foram notadas e noticiadas. Nisso, após ele por o fone e começar a jogar, a deusa é capturada e devorada por uma planta carnívora que sai correndo. A deusa conta que à distância de seu mestre ela não pode usar o seu poder. O prota persegue a planta carnívora pela cidade, até chegar em um festival, e enquanto procurava pela planta carnívora, é interrompido por um figurante enorme que reclama do fora que ele deu na garota. Ela destrói uma pilha de telhas com um golpe de karatê. O prota escura a deusa telepaticamente, e quando a garota vai novamente se declarar para o prota, ele já saiu correndo. A deusa está enfraquecendo, e um garoto de óculos começa a falar e quando o prota vê uma flor andando, ele pula, pisa na cara do garoto, sai correndo e pula em cima da flor andante. Nisso vemos que é uma criança, fazendo cosplay, e vemos a referência a um jogo. Me diz nos comentários que jogo é esse, se você conhece.
Então, por meio da ligação telepática, o Prota descobre onde a deusa está, e após procurar e não achar a planta carnívora no meio de um show de rock, o Prota provoca a deusa, falando que percebeu que ele vai poder se livrar dela. Nisso, a deusa fica muito brava e começa a atacar a planta carnívora. Ele encontra a planta carnívora e chega bem perto dela. Com isso, o poder dela volta e ela sai da planta. E como posso dizer, da forma que humanos vêm ao mundo, a mestre da planta carnívora aparece, e a deusa diz que vai fazer salada da planta, mas a invocadora desaparece. Voltando, a deusa pergunta como que o Prota identificou a invocadora, e ele dá uma explicação elabora, sobre como pessoas normais não podem ver espíritos invocados, sobre a distância do invocador, sobre o percurso que a planta fez, e até sobre as vestes da invocadora. Com isso, a deusa admirada com as habilidades de detetive dele, mas a verdade é que ele estava zoando ela. Ele descobriu a invocadora porque ela saiu da multidão. O diretor da escola é quem dá as ordens para a invocadora, e está interessado no potencial do Prota. Vemos a invocadora indo até o Prota que está dormindo na escola, e entrega uma carta para ele com uma rosa preta. Os colegas de classe dele abrem a carta e descobrem o local de encontro deles, e seguem o Prota por todo o caminho. E no meio da floresta, as plantas prendem os colegas de classe do Prota e um caminho se abre. Ao encontrar a invocadora, ela está cuidando de um jardim de rosas pretas. A planta carnívora manda o Prota entregar a deusa, e o Prota chama a deusa de pet e diz que já está muito ligado a ela, e que é dever dele a proteger. Nisso a invocadora lança uma rosa como se fosse um dardo, e uma batalha começa. Enquanto o Prota desvia de chicotadas, a deusa fica enrolando para encontrar algo que o Prota possa usar. Após invocar uma árvore golem gigante, a invocadora no ombro desse golem vai atrás da deusa, que é capturada. Antes que ela fosse atingida por um tapa da árvore, o Prota pula para salvar a deusa, e 2 cutelos feitos com o poder da deusa são gerados e o Prota consegue salvar, cortando a árvore. Então, em uma disputa de socos com o golem árvore, o Prota vence, e quando ia ser acertado pela outra mão do golem, a deusa ativa as asas e voa com o Prota. Com 2 botas de energia e adagas, o Prota fatia a árvore. Depois que o golem cai, a deusa diz que não sabia que o Prota sabia lutar, mas ele diz que só sabe cozinhar, e usou as adagas como se fossem facas de cozinha. E enquanto a invocadora sumia com o golem, a deusa resolve atacar ela por trás gritando. Mas o Prota para, e diz que ele não vai acabar com a vida dela e que ela estava se segurando. A deusa pergunta como ele sabe, e ele mostra que tem outros 4 golems atrás dela. E a deusa começa a dar um migué e chama a invocadora e a planta carnívora para comerem com eles. A planta carnívora está brava com a deusa e no meio de um sermão que ela fazia para a deusa, e quando fala que a invocadora não é comilona como a deusa, a barriga da invocadora ronca e ela fica envergonhada. Nisso mudamos de cena, e todos estão comendo a comida do Prota, e a planta carnívora pede perdão pelo comportamento deles. E no pedido de desculpas, a planta carnívora explica que há invocadores bons e vilões, e após falar para se juntarem, a invocadora cala a boca da planta com uma coxa de frango e sai. O Prota vai atrás e a invocadora fala seu nome. Ela se chama Ana. Ela diz que vai ficar de olho no Prota, 24 horas por dia, dá mais uma rosa preta ao Prota e vai embora. Uma cena mostra um homem andando entre as chamas e uma mulher gato chamando ele de irmão, então ele vira corvos e some. Vemos que isso era um sonho da mulher gato, que está cercada de gatos, sendo uma desses, a gata que vimos antes com o Prota. A cena muda e uma girafa chegou na sala do Prota, e logo depois mais e mais animais chegam na escola. O Prota sai dali com a Dora, e após passar por um panda, vemos que a cidade está cheia de animais, em que uns até estão praticando esportes. Aparece o noticiário e a cidade está sendo evacuada pois os animais fugiram do zoológico. A mulher gato está rindo e falando que a cidade agora é deles. O Prota acha que ela está em perigo e pula para salvar ela dos animais que a seguiam.
Então após ele repreender ela e os animais fazem uma expressão de que ficaram sem graça e ela fica brava. Ele vê a gata que ele normalmente encontra, então a pega para sair dali e ele tem a cara arranhada. E quando a garota gato dá o nome do prota ele fica confuso. Vemos a Ana observando de cima e indo atacar a mulher gato. Após fazer uma cortina de fumaça, ela usa suas plantas para prender os animais. O prota fica assistindo a discussão da planta carnívora com a mulher gato até que ela decide atacar a Ana. E vemos que é uma batalha ágil entre as duas. A mulher gato pode invocar garras de energia, que usa para atacar a Ana, que usa um chicote de planta. Com uma habilidade de olhos de águia, a mulher gato desvia dos golpes de Ana, e ao estar em cima dela, ele se torna um urso de energia. Após Ana desviar, a mulher gato ataca um pedaço da rua nela, e após se defender, Ana invoca uma árvore golem. A luta parece uma batalha de Megazords. É mostrado o prota e a deusa dando uma de comentaristas e a Ana usa a planta carnívora para fortalecer o golem e crescer mais 2 braços. Assim, o golem desfaz o urso, a energia liberada do urso se torna uma matilha de lobos, e após crescer espinhos no golem, ele gira como uma Beyblade. A gata que arranhou a cara do prota está toda machucada, e a energia se torna uma serpente e envolve o golem árvore, e após a serpente arrancar um braço do golem, o golem joga a serpente. Então o prota olha para a Ana e para a gata, e pega a deusa e lançam correntes espirituais, parando a briga. O prota manda elas conversarem, e a gata que estava com a mulher gato é a invocadora. O prota pega a gata no colo e nisso, a mulher gato vira energia e entra na gata. O prota dá um esporro neles, e começa a cuidar dos ferimentos da gata. Então ocorre um flashback, que mostra o prota encontrando e tratando a gata pela primeira vez. E no final do flashback a deusa tá com uma cara de ciúmes e diz a Ana que o prota já subjugou a invocadora. Então tudo acabou. Comente aqui o que você achou desse anime. Não esquece de deixar o like. E me conte se você quer mais desse anime aqui no canal.